Doutora Laila anuncia pré-candidatura a deputada federal por Peruíbe. Moradora do bairro Ilha Grande desde a infância, doutora Laila construiu sua história acompanhando de perto a realidade da população local. Advogada, pós-graduada em Gestão Pública e Direito Penal e Processual Penal, ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, da OAB de Peruíbe. Foi eleita vereadora nas eleições de 2012 pelo PCdoB, exercendo mandato entre 2013 e 2016, sendo na época a única mulher a ocupar uma cadeira no Legislativo peruibense. Autora de importantes propostas que se tornaram lei, como a criação do Fundo Municipal de Defesa Animal, a inclusão de psicopedagogos nas escolas municipais, a adaptação de espaços públicos para pessoas com deficiência, a obrigatoriedade de matrícula na escola municipal mais próxima e o programa de apoio às mães solteiras de baixa renda, Laila teve forte atuação no social. A sua trajetória foi e é marcada por políticas públicas direcionadas aos vulneráveis. A pré-candidatura a deputada federal marca um novo capítulo em sua trajetória política. Agora, ela tem a missão de levar as demandas da Baixada Santista para o cenário nacional. Olha, já tem um tempo que Peruíbe e a região aqui, nossa, pleiteia, né? Necessita de um representante tanto a nível federal quanto estadual. Eu sempre bato numa tecla que com estratégia, com inteligência, existe condições de se eleger, né? Mas precisa-se coragem para enfrentar o pleito. E a doutora Laila, minha amiga doutora Laila, vai enfrentar esse pleito. Primeiramente, Laila, muito boa tarde. Eu confesso que fiquei surpreso de vê-la enfrentando esse desafio. Como é que surgiu essa ideia aí, Laila? Boa tarde. Boa tarde, Cristian. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui num programa bem ouvido. Você tem uma credibilidade muito grande. As pessoas, quando querem saber de qualquer problema, vai no Na Mira para descobrir o que está acontecendo na cidade e nos locais, né, aqui da Baixada Santista. Eu anuncio a minha pré-candidatura a deputada federal por gostar de política, por estar no meio da política, né? Eu, como bem disse a vinheta aí, bem colocado para os telespectadores, eu fui vereadora de 2013 a 2016, com a responsabilidade de levar as demandas e a necessidade da população, né, para o Legislativo. A gente fez muitas audiências públicas, enfim, e aí eu consegui fazer algumas leis. E nesse meio intercâmbio, né, a gente ganha uma eleição, a gente perde uma eleição, eu não saí da política, eu continuo presidente do PCdoB e com a Alessi Brandão atuando de nível legislativo, né, ajudando as demandas locais, tanto da Baixada como de Peruíbe. A gente ainda continua levando essas demandas para a cidade, né, essas demandas locais, e com o deputado federal Orlando Silva a gente vem acompanhando a trajetória da cidade, o desenvolvimento local e da Baixada Santista. É necessário que Peruíbe tenha uma pré-candidatura local, porque a gente entende que as demandas elas têm que ser bem mais discutidas, né? A gente tem outros nomes, né, que já são deputados, que fazem esse trabalho fundamental, mas é necessário que a nossa cidade também tenha representatividade, que a gente consiga levar todas as demandas locais. A gente tem uma Baixada Santista que precisa de desenvolvimento, precisa de trabalho, precisa de recursos. A Baixada Santista vem crescendo e Peruíbe também, né? Então, eu me vejo em condições para atuar, para representar em Brasília a nossa tão querida cidade de Peruíbe, levar as demandas, e estou bem contente, porque foi um convite, né, da estadual. Eu, no começo, fiquei muito satisfeita, né, com o convite. É um desafio, né, Cristina? Você sabe, já é vereador, eleito, é um cara que sempre leva as demandas da cidade, denuncia, fiscaliza. A gente sabe a dificuldade que é uma cidade pequena de fazer uma fiscalização. Mas com seriedade, com compromisso, com responsabilidade, a gente consegue levar as demandas e fazer com que isso vire leis, projetos, propostas, para encaminhar a nossa cidade tão querida que é Peruíbe, a Baixada Santista, Vale do Ribeira, enfim. Porque quando a gente fala de uma candidatura pré-estadual para deputada federal, a gente representa todo o estado, né, de São Paulo. Então, é uma responsabilidade. Eu tenho grandes professores, lideranças nesse meio político, né, tanto de nível estadual como federal, e eu venho
com essa bagagem, trazendo aqui, me dando essa oportunidade de colocar a população nesse momento, né, à disposição para que traga as demandas, conversem comigo, abra as portas, marquem reuniões, eu estou à disposição para matar as dúvidas, enfim. A gente está bem preparado para enfrentar. Não vai ser fácil, tá? A gente sabe que existe muito fake news, existem outros candidatos com muito recurso, né? Quando a gente anuncia uma pré-campanha, a minha primeira campanha para deputada federal, né? A gente sabe que tem muita gente aí com uma bagagem lá na frente, com muito recurso, com muito dinheiro. A gente vem na humildade, a gente vem em porta em porta, a gente vem falando com a população, representando a comunidade, para enfrentar esse desafio aí, que é levar essas demandas para o cenário nacional. É importante, né, Laila, que as pessoas entendam que a importância de se ter uma deputada federal, um deputado federal, um deputado estadual, que você tenha essa proximidade, que seja local. Nós tivemos o exemplo lá do Vale do Ribeira, principalmente na região de Registro, do Samuel Moreira, que veio de Registro, uma cidade pequena, com uma pré-candidatura à época assim, e foi galgando espaço e levou o desenvolvimento para a região com muita presteza e espaço em Brasília. Imagine, né, uma cidade como Peruíbe de repente ter essa sorte de ter uma deputada federal ligada para a gente diretamente. As demandas que a gente fica tendo que ir de chapeuzinho e cuia, a gente iria direto. Talvez esse seja o discurso, Laila, que você vai levar para a rua para tentar sensibilizar o eleitor no período eleitoral? Sim. Eu já estou levando, né? Já estou conversando com algumas pessoas. Eu moro na Ilha Grande, né, Cris? Eu moro no Caraguava, no Caraguava, moro numa chácara, sou protetora de animais, então eu me identifico muito com um bairro mais simples, né, onde eu estou, porque lá eu tenho um rio mais próximo, eu tenho os animais, e ali a gente consegue fazer um trabalho mais avançado com a população. Ali também a gente tem uma associação, né, que chama Abidec, e ali a gente já vem conversando com algumas pessoas. O que eu quero levar, o que eu quero mostrar para a população? Quando você tem um deputado de nível, né, federal, você consegue destacar a sua cidade. Quando você destaca uma cidade numa pré-eleição e a gente está com confiança de que o pleito vai dar certo, a gente consegue levar as demandas em cidades locais. Tanto a Baixada Santista, Peruíbe, vem crescendo. E a gente precisa discutir isso. Como? Através de audiências públicas, seminários, né? Para que a população leve, de fato, a dor que ela está sentindo no dia a dia. Quando a gente fala de uma educação, de uma saúde, a gente precisa ouvir professores, né, a demanda local que vem acontecendo aqui na nossa cidade. A gente tem uma questão muito grave aqui em relação à macro e microdrenagem. A gente sabe a necessidade de políticas públicas para a gente implantar em todo o cenário, né? Não digo só Peruíbe, Peruíbe vem enfrentando cada vez mais enchentes. Então a gente precisa discutir isso e cobrar, né? Porque nada mais certo e viável um candidato que é da cidade que passa por isso. Quando vai enchente da cidade, eu tô lá. Eu também sofro com aquelas enchentes. A água não vai na minha casa, mas ela fica em volta. Isso é importante a gente discutir, mas levar que essas pautas aconteçam, que não fique só em meios políticos, né? Porque entra eleição, sai eleição, se falam de micro e macrodrenagem, entra eleição, sai eleição, se falam do hospital na cidade, e questões que você vê que traz, né, uma votação expressiva. E a gente está cansado de só ter pessoas que falam, mas de fato não colocam isso em discussão, com emendas, com um projeto, com recursos federais e estaduais, para que a gente consiga trabalhar e minimizar um pouco esse sofrimento da população do dia a dia. Então eu levo isso no dia a dia, eu quero sentir essa dor da população, a gente tem um pouco de experiência, né? Porque quando eu estive à frente da Câmara Municipal, eu tratei de temas muito polêmicos, né? Não se falava em trabalho para os animais, não se falava em leis, né, que beneficiassem os animais. Muita gente naquela época falava, nossa, que loucura, porque um projeto vai ajudar a gente no dia a dia. Olha, se você tem um animal contaminado na rua, você pode pegar uma contaminação, você pode se prejudicar. Então, a gente fez muitas leis voltadas para a causa animal, nós fizemos muitas leis voltadas para a causa da mulher. Então, isso a gente foi sentindo no dia a dia. Quando o cidadão batia lá na minha porta e falava, olha, doutora Laila, eu quero levar essa demanda. O que dá para a gente fazer? Aí a gente ouvia a população, escutava, passava isso para o papel, fazia seminários, audiências públicas, que é muito importante a gente ouvir as pessoas. E a gente colocava isso no papel e deu certo, tá aí, eu tenho muitas leis aprovadas, leis essa
que hoje estão em funcionamento. E funcionam e são importantes, né? Exatamente. Quando a gente inaugurou aí, fizemos a aprovação do Fundo Municipal dos Animais, através do Fundo Municipal dos Animais, a gente faz as castrações, as microchipagens, né, com responsabilidade. Então, você passa a ter políticas públicas para os animais. Quando a gente fez uma lei obrigando as escolas a fazer uma matrícula para quem mora na região mais próxima, poxa, veja o meu caso. Moro na Ilha Grande, no Caraguá, estava no São João Batista, numa LC ECMA, porque não tinha uma vaga de matrícula. Então, a gente estudava em outros lugares. E aí, com essa lei, agora você consegue, porque quem não tem carro, quem só vive de bicicleta, precisa trabalhar, cumprir horário, precisa matricular o filho numa escola mais próxima para levar o filho para a escola, que é o brasileiro, né? Leva o filho para a escola, vai trabalhar, volta, pega o filho da escola e vai para casa. Verdade. Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença no dia a dia da população. E eu quero levar essas demandas maiores, né? Quando a gente fala de incêndio, quando a gente fala de recursos, quando a gente fala de fábricas não poluentes, quando a gente fala de questões que envolvam o nível federal, é importante que a gente leve isso. E eu quero encarar isso com muita responsabilidade, com muito foco, com muito compromisso. Quem me conhece sabe a garra e a força que a gente tem para buscar as demandas locais. Sempre, com certeza, ouvindo a população de Peruíbe. Laila, muito obrigado pela sua participação, beijo no seu coração, muito boa sorte nessa caminhada, espero recebê-la aí durante até o mês da eleição, diversas vezes aqui, para que a gente possa discutir e debater temas importantes da cidade. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e quero deixar aqui avisado a todos que a gente vai fazer seminários, reuniões, debates públicos, enfim, para que a população traga as demandas e a gente consiga mostrar essa oportunidade de estar acima da população, de enfrentar os desafios que a cidade enfrenta e de colocar isso em pauta e, claro, resolver o mais simples possível. Clinton, muito obrigada por essa oportunidade, agradeço a todos que estão me ouvindo e você sempre honrando os compromissos, trabalhando com seriedade. Eu acompanho o seu programa, sei da responsabilidade que é estar à frente de uma televisão, né, local. Você representa hoje a Facebook, Instagram, você tá em tudo, cara. Então, para mim é uma alegria estar aqui anunciando pela primeira vez, né, a minha pré-candidatura a deputada federal. E tô levando aí com muita vontade, bater em porta e buscar aí o objetivo que é chegar lá. Obrigada. Tamo junto. Tchau, tchau. Essa foi a Laila, pré-candidata a deputada federal pelo PCdoB.